Olá pessoal, professor Gelson na área mais uma vez. Sejam todos bem-vindos ao canal Português Inteligente e nós estamos aqui desta vez para darmos uma aula teórica a pedido de uma aluna, né, que colocou lá nos comentários do nosso canal dizendo que tinha muita dificuldade com relação ao uso das vírgulas. Então a aula de hoje, em vez de ser aquela aula com a resolução das questões que ficaram daquele PDF, né, que eram 12 questões, e na primeira aula de resolução de questões nós conseguimos resolver apenas 6. Então ficaram mais 6 para uma próxima aula. Só que eu tive um problemazinho com o computador, e então hoje, para que a gente não ficasse sem aula, resolvemos dar essa aula teórica sobre o uso da vírgula, a pedido dessa aluna. E talvez, eu acredito que daqui para o final da semana a gente consegue dar a aula sobre as questões que ficaram da última aula. Bom, vamos lá. O tema, como já disse, é sobre a vírgula. Essa é a aula de número 5, né? E a vírgula está totalmente ligada ao sistema SVC. O sistema SVC, pessoal, significa que as palavras, né, devem estar numa ordem direta. O que significa essa ordem direta? Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, verbo e complemento. Quando elas estão assim, nessa ordem direta, sujeito, verbo e complemento, significa que nós não podemos usar vírgula, nem entre o sujeito e o verbo, nem entre o verbo e o seu complemento. É proibido o uso da vírgula assim, beleza? Só que, em questões de concursos públicos, geralmente, as frases vêm numa ordem inversa. Quando isso ocorre, aí é obrigatório o uso da vírgula, a não ser em algumas situações que, caso eu me lembre, eu explico para vocês. Bom, nós temos uma frase aqui, já está marcadinha aqui, porque eu tinha já gravado, na verdade, essa aula, mas na verdade ela não estava sendo gravada. Então eu tive que gravar aqui e ver tudo de novo. Então, a música tocou meu coração. A primeira dica é, procura o verbo. Achamos o verbo aqui, que é o verbo tocou. Quem foi que tocou? A música. E ela tocou o quê? O meu coração. Então, aqui nós temos a ordem direta das palavras. Sujeito, começando aqui da palavra a, né, que é um artigo, mas tudo isso aqui é o sujeito, viu, pessoal? Aqui é um artigo e aqui é um substantivo. Então, sujeito, verbo e complemento. Como ela se encontra na ordem direta, eu não posso ter uma vírgula aqui, porque aí eu estaria separando o sujeito do verbo. Então, essa vírgula é proibida, e nem posso também ter vírgula aqui, porque eu estaria separando o verbo do seu complemento, beleza? Então, a vírgula aqui nesse caso é proibida, porque está dentro do sistema SVC na ordem direta. Na segunda frase diz o seguinte: embora eu tenha estudado, não fui bem na prova. Beleza? Então aqui, ó, quando começa aqui com essas palavras embora, apesar de, então mesmo que, você já percebe que é uma ordem inversa. Então por isso, ó, embora eu tenha estudado, vírgula, se eu não colocar a vírgula aqui, vai estar errado. Beleza? Vai estar errado. Então essa vírgula aqui, ela é obrigatória. Embora eu tenha estudado, porque a tendência para quem estuda é ir bem na prova, né? Mas nesse caso, ele está dizendo, apesar disso, não fui bem na prova. Terceiro, pessoal, preste atenção na aula. Olha, estou chamando sua atenção, viu? Preste atenção na aula. Mas eu coloquei de propósito esse daqui, que está fugindo um pouco da questão aqui do sistema SVC, mas foi somente para dizer para vocês
que nesse caso aqui nós temos um vocativo. E todas as vezes que nós temos um vocativo, a vírgula é obrigatória. Mas o que é um vocativo, professor? O vocativo são aquelas palavras que nós usamos para abrir o canal da comunicação. Quando eu digo, pessoal, eu estou chamando a atenção de vocês. Em seguida eu coloco, preste atenção na aula. É como assim, por exemplo, quando um pai ou uma mãe diz assim, filho, traz um pouco de água para mim. Entendeu? Quando você diz filho, você está chamando a atenção, está pedindo atenção, abrindo o canal para a comunicação. Então, você diz filho, aí lá ele já acende o alerta. E aí vai perguntar, senhora ou senhor, ou seja lá como for que ele fale. Aí você diz, traga um pouco d'água para mim. Então, o vocativo é isso daí, viu? E todas as vezes que nós temos um vocativo, a vírgula é obrigatória, como já falei. Quarto, a temperatura da Terra ficou mais alta do que no século passado. A temperatura da Terra ficou mais alta do que no século passado. Pessoal, se eu colocar uma vírgula aqui, ó, logo quando eu escrevi essa frase aqui, na primeira tentativa de gravação, eu havia colocado uma vírgula aqui. Para dizer a vocês o seguinte. Lembra que eu falei que é interessante que a gente, em todas as questões de sintaxe, inclusive na vírgula, a gente procure o verbo. O verbo é este daqui, ó. Ficou. Quem foi que ficou mais alta do que no século passado? Foi a temperatura da Terra. Tudo isso daqui é o nosso sujeito. Só que aqui, ó, é o núcleo, né? Nosso substantivo. Aqui é o núcleo do sujeito. Então, vocês percebam o seguinte. Achando o verbo, caso tenha uma vírgula próxima a ele, seja antes ou depois do verbo, a tendência dessa questão estar errada é muito grande, a não ser que a gente encontre uma segunda vírgula. Caso você encontre uma segunda vírgula, aí sim a questão tem tudo para estar correta. Mas se for apenas uma vírgula, a tendência dela estar errada é muito grande, pessoal. Então, procura o verbo. Encontrou o verbo, veja se tem uma vírgula antes ou depois dele. Se tiver uma vírgula, a tendência dela estar errada é muito grande. Então, na maioria das vezes você nem precisa ler, porque às vezes as questões de prova colocam um enunciado enorme, uma redação, né? Uma redação enorme ali para você ler, mas só para você perder tempo. E às vezes você nem consegue responder todas as questões da prova, né? Porque você perdeu muito tempo lendo todas aquelas redações que tem nas opções da questão. Então, procura o verbo. Achando o verbo, vê se tem uma vírgula próxima dele. Encontrou? Como eu já falei e repeti algumas vezes, a tendência de estar errada é muito grande. Beleza? Então aqui é proibido a vírgula aqui ou aqui. Por quê? Porque eu estaria separando o verbo do seu sujeito ou do seu complemento. Vejamos aqui agora. Joaquim José, prefeito da cidade, pagou todas as contas antes de deixar o cargo. Olha só, perceberam que nós temos uma vírgula aqui e outra aqui? Quando nós encontramos duas vírgulas assim, próxima do verbo, lembrem? Primeiro passo, achar o verbo. O verbo é o verbo pagar. Quem foi que pagou? Joaquim José. Então aqui nós temos o sujeito. Pagou o quê? Todas as contas. Pagou todas as contas. Então aqui nós temos o nosso complemento verbal, ou seja, sujeito, verbo e complemento. Está na ordem direta, que seria a ordem correta. Então, pessoal, por que nós temos essa vírgula aqui? Se nós falamos aqui que se estiver na ordem direta, a vírgula é proibida. Lembra que eu disse, a vírgula será proibida se tiver apenas uma.
Mas se tiver duas vírgulas, a tendência de estar correta é muito grande. Para a gente perceber isso, é só fazer o seguinte: tenta retirar essa frase aqui, ó, que está entre vírgulas. Aí ficaria: Joaquim José pagou todas as contas antes de deixar o cargo. Percebe que não ficou errado? Que ela continua correta, a frase? A questão é que alguém poderia perguntar: quem é Joaquim José? A resposta está aqui dentro das vírgulas, ou seja, entre as vírgulas. Joaquim José, prefeito da cidade, ou seja, isso daqui, o nome disso aqui, que nós explicamos que aqui é o sujeito, que aqui é o verbo, que aqui é o complemento. E aqui é o quê? Aqui é um aposto explicativo, porque essa frase aqui está explicando quem é Joaquim José, que é o prefeito da cidade. Beleza, pessoal? Ficou claro? Bom, nós estamos encerrando essa aula aqui, né? Creio eu que daqui para o final da semana a gente consiga gravar a aula com a resolução das últimas questões daquele PDF. E qualquer coisa, qualquer dúvida dentro desse assunto aqui ou dentro dos assuntos anteriores, é só colocar lá nos comentários que dentro das nossas possibilidades nós vamos tentar tirar todas as dúvidas de vocês e às vezes por conta de um comentário, assim como o comentário da Clara, a gente pode até fazer uma aula especialmente para você. Beleza? Antes de encerrarmos a aula, gostaria de lhe pedir mais uma vez, humildemente, que você dê o seu like, inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito e se você conhecer alguém que também tem dúvida com relação a esse assunto do uso das vírgulas, compartilha com esse colega seu, com esse amigo, com esse parente, beleza? Que Deus nos abençoe e que guie todos os nossos passos.